uma justificativa administrativa, com certeza, eu acho que se você tem uma equipe que está à frente, uma equipe de líderes à frente, você troca os líderes até o cara se apropriar do procedimento, você tem atraso. O grande problema é que há um forte questionamento, a demora da investigação. A investigação não apontou nada, só suspeitas de fulano e beltrano em cima de quê? Não em cima da perícia ou de depoimento, simplesmente em cima de delações, de acusações de pessoas. Eu estava falando aqui, antes de abrir o microfone, que o problema da Marielle, evidentemente, é um crime político. Mas o conjunto dos homicídios no estado do Rio de Janeiro tem problema na investigação. 90% dos homicídios não chegam com o autor identificado no inquérito. Quer dizer, o inquérito chega ao final sem o autor ser apontado. Então, a polícia não consegue nem indicar quem é. Não estou falando que a pessoa é condenada ou não. Porque, por outro lado, 90% dos homicídios com inquérito, com autor identificado, não resultam em condenação. Quer dizer, o inquérito até pode apontar o autor, mas o inquérito é tão ruim, e a instrução, às vezes, que o procurador não consegue obter do juiz e do júri condenação. Então, o problema da segurança pública, o problema da Marielle é evidente, é um problema político, porque você poderia ter montado uma força-tarefa melhor, uma equipe, porque outros, quando há interesses políticos, apesar da incompetência das duas polícias estaduais, a Polícia Militar e a Polícia Civil, você consegue apontar autor em outros crimes de clamor social. Mas, nesse caso, há provavelmente interesse de não apontar autor por conta, porque deve ter envolvimento de autoridades ou mesmo de agentes das polícias. E isso também chama atenção por outro aspecto. Desde o início se havia essa ilação, essa suspeita. Então, era para a Polícia Federal ter entrado na investigação desde o começo. Desde o começo. Ter incluído, inclusive, como crime aos direitos humanos, porque a lei já autoriza nesse tipo. Né? Você não precisa pedir autorização às autoridades estaduais, a Polícia Federal entra automaticamente quando é crime contra os direitos humanos. Então, isso não foi feito. Né? Quanto mais demora a investigação, mais se dá tempo para que os autores limpem provas. Né? Isso é uma outra coisa que a gente vê em filme americano. Quem vê filme policial americano sabe disso. Então, a estrutura da polícia, há um problema estrutural, há um problema de corrupção e de envolvimento com crime. A morte da Marielle tem um viés duplamente político, pela figura ser de esquerda, ela é uma figura com mandato político antes de qualquer coisa. Sim. Certo? E segundo, porque ela justamente lutava pelos direitos humanos e contra a corrupção policial, não só inclusive também contra o tráfico, porque não pode ser contra o tráfico, pode ter sido mandado matar pelo tráfico, mas muito provável teve participação de agentes das forças de segurança. O próprio ministro, o ministro extraordinário da Segurança Pública, então está chamando a atenção. Ele admitiu, não só agora, ele readmitiu, porque lá atrás ele tinha falado. Então, ele inclusive como autoridade da intervenção federal, né? Ele não é um interventor, ele está acima do interventor, ele deveria ter exigido desde o início a ação da Polícia Federal nas investigações. Certo? Uma outra notícia que o Dirley trouxe para a gente é sobre a operação militar, operação policial no Complexo do Alemão e na favela da Penha, que teria resultado, segundo relatos de imprensa alternativa local, mortes, vítimas dessa incursão policial,
que até agora não foram comprovadas e tudo, mas há essa denúncia por parte dos moradores e da imprensa alternativa local. Esse tipo de incursão policial tem sido uma constante no Rio de Janeiro, em todo o estado, em várias localidades do estado, na região metropolitana, mesmo fora da região metropolitana. E sempre, principalmente desde a instituição da intervenção militar, mas até antes, sempre trazendo vítimas e trazendo uma sensação de insegurança grande para a população, né? Eu acho duas coisas. Primeiro, nós estamos numa intervenção federal sobre segurança pública que prometia diminuir a criminalidade em todas as dimensões, certo? Isso. O que nós tivemos como resultante é aumento do crime comum e o aumento do tiroteio e mais o aumento das mortes resultantes de confronto da polícia com, entre aspas, suspeitos, com criminosos. Os chamados autos de resistência. Nós tivemos o auto de resistência, alguém tinha me apontado algumas semanas, cresceu 6 vezes nos últimos 6 meses, né? Um pouco menos de 6 meses. Né? A pessoa estava até ilustrando que a cada um mês crescia mais uma vez, né? Então, eu acho assim, mostra que a intervenção federal ela não veio atender o que ela prometeu. Nós, desde o início, tanto a equipe jornalística como vários convidados nossos, ilustravam inclusive os motivos que iam dar errado. E deu. Está nítido. Está nítido. Aí a segunda parte da questão. Só vamos fazer um comentário sobre... você falou do aumento dos autos de resistência e em São Gonçalo foi proporcionalmente o município onde mais cresceram esse tipo de motivo de óbito, né? Dos autos de resistência. Então, particularmente na nossa região aqui, isso tem um peso bastante grande nas incursões nas favelas. Tem algumas rumores, né, dos motivos porque determinadas regiões passaram a ter um aumento, inclusive, dos autos de resistência, porque passaram a ter muitas incursões, né? Eu tenho um cuidado de falar aqui para não comprometer a rádio e também não expor, mas o pessoal plota o mapa um sobre o outro para dizer, geralmente, que eram áreas que não tinham ação de milícia. Então, era para você abrir o espaço para a milícia entrar, certo? Isso é uma hipótese que o pessoal está circulando nos debates sobre políticas públicas e o aumento desses indicadores. Mas aí tem também que o problema, no caso de São Gonçalo, teve a questão do batalhão, né? Então, antes o batalhão vivia fazendo arrego, então não tinha o confronto era limitado, porque também não tinha confronto por causa disso. Mas é importante colocar um aspecto. Política de segurança pública não se faz com método de guerra civil. Há uma identificação equivocada, o diagnóstico continua que é uma guerra. Por isso você coloca o Exército. Você, inclusive, tirando o Exército do papel constitucional. Não estou falando da Constituição hoje, desse regime democrático que eu não reivindico. Essa democracia dos ricos, dos patrões, não reivindico. Mas, mesmo nesse regime, o papel constitucional do Exército, que era proteger a fronteira, né, para evitar a entrada de droga, evitar a entrada de armas, os caras não fazem. Então, o Exército, as Forças Armadas, não é parte da solução, é parte do problema. E a outra parte da solução e da parte do problema é a polícia. Não houve, apesar de ser anunciado um total de recursos para a intervenção federal, pediu-se originalmente 3 bilhões, se reduziu para 1,5 bilhão, parece que até agora só se gastou uma fração disso, entre 600 mil e 800 mil reais. Quer dizer, não chegou a 1 bilhão. E mesmo assim, esse recurso está sendo pago para o quê? Para pagar a Força Nacional e pagar o Exército.
Não chegou esse dinheiro para melhorar a polícia militar e a polícia civil e nada, exatamente nada para saúde, educação e melhoria. E por fim, queria criticar aqui o papel da mídia. A mídia empresarial não fala nada dos confrontos, especialmente da ação truculenta que está vitimando pessoas inocentes, principalmente os inocentes. Mas mesmo o traficante, a tarefa da polícia é prender os traficantes, inclusive para poder fazer interrogatório, certo? Porque lugar de bandido não é no cemitério, lugar de bandido é preso, porque preso você faz, interroga ele, você consegue que ele delate os comparsas, né? Então a polícia chega, mata todo mundo, não está preocupado, e a ação é tão ruim que a gente tem um outro caso aí que a gente estava conversando, lá da vítima que morreu hoje de morte cerebral, né? A senhora que estava com o marido e o carro foi parado numa blitz da polícia, uma blitz toda desarranjada, né? Então, e acabou sendo morta assim. O cara parou o carro, né? O esposo, e a polícia sentou o aço. Então nós temos uma doutrina da cúpula da polícia, que é de guerra civil, que coloca a população comum, né, como vítima, né, e está transformando os policiais em assassinos. Tem uma terceira questão que a gente vai deixar para comentar depois do nosso primeiro intervalo, que é sobre os imigrantes venezuelanos e toda aquela reação nacionalista ou xenofóbica que houve em Roraima, né, recentemente, que foi bastante publicizado na mídia, e o Dirley trouxe para a gente também. Mas agora vamos ao nosso primeiro intervalo de apoio, e a gente retoma com essa questão no próximo bloco, junto com o debate do dia. No próximo bloco, continuamos aqui com o Almir, falando sobre esse tema, sobre o nosso debate do dia, que são os desafios econômicos na corrida eleitoral. E ainda hoje teremos os quadros Direito de Classe, com Adriano Espíndola, Conexão Brasília, com Ademar Lourenço, e Cinema Livre com Elisa Macedo. Voltamos já já. Estamos apresentando Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. ZYL 907. Rádio Aliança FM. Estéreo. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Orgulho de ser comunitária. Amigo associado, a Rádio Aliança precisa de você. Venha fazer parte da nossa família, tornando-se colaborador desta obra. Nós não temos propaganda comercial e a sua ajuda é fundamental para a manutenção de nossa rádio. E não esqueça, todo segundo domingo de cada mês, após as missas na paróquia Nossa Senhora da Conceição do Porto Novo e na Capela São Domingos no Porto da Pedra, tem a nossa campanha de arrecadação. Não perca tempo, faça ainda hoje a sua ficha de inscrição. Nossos telefones são 2724-2263, 2604-1553. Essa rádio precisa de você. Mande sua mensagem através do nosso WhatsApp. 21 99828 6746. Problemas na sua rua, no seu bairro ou na sua região. Mande um zap que a gente reclama por você. 21 99828 6746. Ou ligue e fale conosco através do telefone 2724 2263. Rádio Aliança FM. A sua voz em São Gonçalo. Orienta a mãe, pesa a criança, ensina a gestante o jeito de amamentar e transforma o que era dor em esperança. A pastoral da criança em ação em cada comunidade. O líder voluntário vai de casa em casa, salvando vidas, levando paz e fraternidade.
Pastoral da Criança, amor e vida em abundância. Música, informação, prestação de serviço. Rádio Aliança FM 98,7. Orgulho de ser comunitária. Voltamos com o programa Censura Livre pela Rádio Aliança FM. Na internet, nos ouça ao vivo pelo www.radioaliançafm.com.br ou nos assista também ao vivo pelo Facebook, lá na página do programa. Se preferir, use o aplicativo exclusivo da Aliança FM para celular. Procura lá no Google Play por Rádio Difusora Aliança. Baixe o aplicativo e nos ouça. Você pode mandar perguntas pelo WhatsApp, que eu vou repetir aqui, 97588-0106. 97588-0106. Ou mesmo lá na live, na transmissão ao vivo do programa na página do Facebook, você pode também fazer seu comentário, sua pergunta, deixar o seu recado para o programa, para o nosso convidado. Fique à vontade. Eu gostaria de comentar com o Almir rapidamente a terceira notícia da semana que não deu tempo da gente comentar no bloco anterior, que é sobre os imigrantes venezuelanos e aquela reação que teve em Roraima de expulsar, né, os caras fronteira fora, né, em função de um suposto crime cometido por um deles, né? O que você... Eu acho que a primeira coisa é ilustrar toda a nossa solidariedade, né, aos refugiados venezuelanos no Brasil. Eu acho que a gente passa pelo pressuposto que o refúgio é um direito humano em virtude que a pessoa não está conseguindo a garantia dos seus direitos humanos no seu território de origem. E boa parte da população brasileira, particularmente, que compõe as classes médias para cima, são descendentes diretamente de pessoas que se refugiaram ao Brasil em razão ou de forte crise econômica na Europa, né, ondas de fome, né, guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e também a Grande Depressão. Então, eu acho que a população brasileira tinha que ser mais solidária com relação aos refugiados venezuelanos. A segunda coisa é que boa parte... existe muito mais imigrantes brasileiros na Venezuela, são mais de 6 mil, e enquanto existe só 1.000 e poucos refugiados venezuelanos nesse momento no Brasil. Então, só para dizer. Terceiro lugar, Pacaraima. O incidente aconteceu em Pacaraima. Pacaraima é um município de Roraima, que é um município controlado por um setor ligado à pistolagem, a grandes latifundiários, né, que foram nos últimos anos prejudicados para a criação das unidades de conservação e reservas indígenas e estão utilizando exatamente a presença dos refugiados no estado de Roraima para construir poder, correlação de força. A quarta coisa é que o governo federal, até o presente momento, não fez nada, deixando na mão a governadora, que também não é flor que se cheire, e se virar, certo? Né? Existe uma briga política do grupo, de dois grupos políticos, um ligado a um senador importante, porque eu não vou falar o nome para não prejudicar a rádio, mas todo mundo sabe, começa com J e termina com A, que é ligado ao presidente Michel Temer e é brigado com a governadora. E a quinta coisa, nós temos que fazer uma forte crítica à política econômica em vigor no Brasil, que está gerando desemprego e que acaba resultando nesse tipo de coisa, fortalecendo, porque as pessoas acabam na mão desses políticos, né, que estão sendo aliciados pelos políticos para fazer esse tipo de gesto. E a última coisa é a nossa crítica ao governo Maduro, né, com a economia que está levando ao colapso a economia venezuelana, certo? Em vez de fazer medidas estruturais, como reforma agrária, coisa que ele não fez, né, estatização das grandes empresas, porque ele alega que ele está vivendo uma guerra econômica contra o governo dele, mas ele não está fazendo as medidas de fundo para resolver o problema. Tá certo, muito obrigado. Obrigado aí pelos comentários.
E agora eu queria primeiro, antes de entrar no nosso próximo quadro, eu queria agradecer aos colegas que estão compartilhando e comentando na página do nosso Facebook. Então, já temos 571 pessoas que visualizaram a nossa transmissão ao vivo. Quero agradecer a Adriano Espíndola, Edson Pimentel, Deise Oliveira, Daniel Macedo, Isabel Fraga, Heitor Fernandes, Dirley Santos, Almir César Filho. Agora, acho que a gente pode entrar com o quadro Economia Fácil, antes de entrar no nosso debate. É mesmo? Então tá bom. Podemos, claro. Podemos, mas rapidinho. Até porque o tema é Venezuela. O tema é Venezuela. Então a gente já... Aí faz aquela vozinha. O nosso quadro Economia Fácil hoje não é gravado, hoje vai ser ao vivo com o Almir aqui no estúdio. Mas não tem vinheta. Nunca teve vinhetinha, nunca me deram vinhetinha. Então, estou discriminado, porque economista é aquela coisa, né? O chileno que fazia economia é fácil, aquela coisa. O Antônio adora aí, fica até vermelho. Não, tá rindo, tá tudo vermelho. Então, olá, ouvintes. Aqui é o economista Almir César Filho com mais um quadro Economia é Fácil. Quero falar a vocês que esta semana começou a circular a nova moeda venezuelana ancorada ao petróleo, chamada Petro, né? Ancorada ao Petro, que é a criptomoeda, né? Daqui a pouco eu explico. A hiperinflação fez com que a moeda venezuelana perdesse gradativamente seu valor. Muitas vezes é possível encontrar notas jogadas pelas ruas. O bolívar forte venezuelano está desvalorizado no mercado paralelo, que é possível comprar cerca de 66 milhões de bolívares com $1. 66 milhões. Começou a circular na segunda-feira, dia 20 de agosto, a moeda reconvertida da Venezuela, né? O bolívar soberano, com um corte de 5 zeros no valor. As cédulas venezuelanas passam a ser ancoradas à criptomoeda Petro, que por sua vez está lastreada pelas reservas de petróleo do país. Os novos bilhetes que passarão a circular no sistema econômico venezuelano terão as denominações de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 bolívares soberanos. Por um tempo, eles coexistirão com as atuais cédulas de bolívares. A partir de setembro entra em vigor um novo salário mínimo, anunciado pelo presidente Nicolás Maduro na semana passada, no valor de 1.800 bolívares soberanos, o equivalente a 180 milhões de bolívares fortes. Isso mesmo, 180 milhões de bolívares fortes. O governo diz que vai ajudar pequenos e médios empresários a arcar com a diferença salarial nos 3 primeiros meses. A medida é parte de um pacote econômico que vem sendo colocado em vigor nas últimas semanas em uma tentativa de debelar a crise que o país atravessa, a qual o governo acredita uma guerra econômica. O pacote de Maduro, contudo, foi recebido com ceticismo por analistas e pela oposição. Rivais de Maduro dizem que não pode acabar com a hiperinflação sem um programa de disciplina fiscal e monetária, além de um compromisso crível para diminuir a taxa de criação de moeda. O temor de muitos é que a medida possa jogar ainda mais combustível na inflação. É importante colocar aqui que, por outro lado, o governo Maduro não adotou outras políticas macroeconômicas, políticas estruturais que poderiam ajudar a combater a inflação, como reforma agrária, ampliação da reforma agrária, que poderia diminuir o preço dos alimentos, né? Uma mexida na estrutura de impostos para desonerar o pequeno, mas principalmente captar recursos dos grandes empresários, dos patrões, e estatizar as empresas que supostamente estariam fazendo boicote, né? Boicote ou especulando com mercadorias. Por hora é só. Dúvidas, críticas e sugestões, envie um e-mail para
economiaefácil@gmail.com, tudo junto e sem acento. Ou deixe um recado nas páginas do programa ou da Anota. Muito obrigado, Almir. Eu acho que a gente pode entrar agora no que eu acho que tem tudo a ver, embora não estejamos falando de Venezuela, mas estamos falando de crise econômica e tudo, no nosso debate do dia. Podemos botar a vinheta? Debate do dia. E o nosso tema do debate do dia é: existe saída para a crise? Interrogação. Os desafios econômicos e a corrida eleitoral. O Almir fez um estudo para trazer para a gente sobre, primeiro, essa crise econômica, quais desafios estão colocados aí nesse cenário eleitoral, e trouxe um pouquinho do programa eleitoral de cada candidato, né, em relação à economia, o que eles propõem para sair dessa situação. O que você tem para trazer para a gente inicialmente aí, Almir? Então, eu queria agradecer a equipe aí por ter dado esse espaço, né? Apesar de ser membro da equipe, o restante da equipe que decidiu, claro, né? A gente optar de convidar uma pessoa de fora, um próprio membro da equipe, falar a respeito, né? Eu acho que a primeira coisa é responder o título, né, do debate do dia. Existe saída para a crise? Existe, certo? Os desafios econômicos do Brasil, como qualquer desafio econômico de qualquer país do mundo, tem solução. Não necessariamente as soluções propostas pelos candidatos, certo? Não necessariamente. E, óbvio, cabe ao cidadão trabalhador fazer essa escolha, né? Fazer uma escolha na busca de medidas que vão resolver os desafios. Não necessariamente os desafios são superados no curto prazo. Você deve exigir medidas estruturais, porque às vezes você adota-se medidas de curto prazo que são, na verdade, paliativos, tá? São meramente conjunturais e que mais à frente vão se manifestar novamente. Então, cabe à imprensa, né, justamente apontar para o cidadão para escolher. Eu, pela lei eleitoral, estou muito privado aqui, estou com a mão bem amarrada de ter que ilustrar cada programa de cada candidato. Óbvio também que a intenção original não é dizer, esse candidato é bom, ou mesmo que o item do programa seja bom. Certo. O interesse aqui é pautar quais são os problemas estruturais e os vários receituários aí que as candidaturas estão propondo. Eu acho que a primeira coisa é o diagnóstico do país, é acertar o diagnóstico. A gente pega toda a imprensa, boa parte da imprensa empresarial, ela tem um tipo de diagnóstico, que eu não compartilho. Eu faço parte de uma vertente de economistas que tem outro diagnóstico para o problema brasileiro, tá? Que não está tendo muito espaço na imprensa. A imprensa tem um diagnóstico e mais do que isso, ela tem um receituário. Ela já tem um receituário tão pronto que ela fica procurando o problema. É igual a reforma da Previdência. Então, você tem quatro tipos de itens que são levantados nos programas econômicos, que a imprensa, inclusive, quando sabatina os candidatos ou sabatina o principal responsável pelo programa econômico do candidato, pergunta imediatamente. Quais são eles? Previdência, porque a reforma da Previdência ela é um remédio à procura de um problema, porque, de fato, quando você vai colocar as contas da Previdência Social, elas não são deficitárias, apesar do anúncio há décadas se falando que tem déficit. Isso. Né? O que se faz, na verdade, é uma manipulação dos indicadores para dizer que tem déficit. Por quê? Porque se procura a solução, se vender a solução, então você fica caçando o problema. A segunda, privatizações, é o segundo item que a imprensa, nas sabatinas,
e nos debates coloca a faca no pescoço dos candidatos. Colocamos que como a privatização fosse uma saída para uma série de crises que eu vou falar. Terceiro, sistema tributário. Né? E o quarto, o problema da dívida, do endividamento público. Então, esses quatro se sobrepõem àquilo que o eleitor comum quer discutir, que é emprego, que é investimento em infraestrutura e em serviços públicos, que são medidas econômicas. E também gestão das empresas públicas, por exemplo. São itens que não são colocados. Se fala de privatização, mas não se discute a gestão das empresas públicas, que foram simplesmente jogadas na mão do mercado financeiro ou de políticos indicados pelos partidos. Então, é isso. Mas vamos lá, qual é o diagnóstico? Rapidamente. Existe no Brasil 3 grandes crises que estão combinadas uma à outra. Nós temos uma crise fiscal, nós temos uma crise econômica, uma crise de emprego, e nós temos uma crise na produção. Mas aí vamos lá, beleza. Eu queria que você explicasse aí, não sei se você vai chegar nisso, talvez, o que é essa crise fiscal, porque isso não é um termo que é muito... As pessoas entendem muito facilmente. Eu mesmo... As pessoas ouvem muito, você já deve ter ouvido isso recorrente. Bastante. Isso, todo dia, pelo menos uma vez no dia, você ouviu isso, né? Mas ninguém se propõe a explicar. Antes de falar da crise fiscal, eu queria falar uma coisa, Raoni, que não dá para a gente não contextualizar. O Brasil está passando, talvez, por uma das maiores crises da sua história. Eu não digo que é a maior, mas uma das maiores. Mas nós estamos vivendo uma crise mundial, econômica mundial. A imprensa esqueceu isso, certo? Esqueceu. Antes ficava falando, quando a economia estava bem, ficava martelando, temos uma crise econômica, vamos nos preparar. E o receituário da imprensa, da grande imprensa, para se preparar era, vamos fazer já o ajuste fiscal. Depois que a crise se abateu, novamente, aí temos que fazer realmente o ajuste fiscal. Então, existe uma crise na economia mundial. É uma crise iniciada desde 2007, 2008. Então, temos 10 anos de crise econômica. Certo? Óbvio que ela é assimétrica, ela é desigual pelos países do mundo. E isso se reflete na economia brasileira. Porque isso interfere nas importações, nas exportações, interfere no problema do crédito, interfere sobre o lucro das empresas, certo? Interfere sobre o emprego, consequentemente. Então, é uma crise mundial com reflexo na economia brasileira. E isso impacta na crise fiscal? E o que é crise fiscal? Crise fiscal é quando diz que o Estado, poder público, o Estado, né? União, Estados e municípios, o Estado, supostamente, não consegue arcar com suas despesas. A arrecadação não cobre as despesas e vice-versa, certo? Isso seria uma crise, igual crise de emprego, né? Tem mais desempregado e temos pouco emprego sendo ofertado para absorver. Isso explica as coisas? Não, ainda não expliquei suficientemente. Vamos lá. Crise fiscal no Brasil é ocasionado por 2 fatores. Nós estamos vivendo uma recessão, então uma desaceleração, então o governo está arrecadando menos, vem arrecadando menos, e aí várias despesas ele tem que manter. É igual uma casa, vamos usar o exemplo da casa, que a imprensa gosta muito, né? Imagina uma casa, você tem despesas fixas, luz, água, telefone, certo? O aluguel, e a arrecadação diminui, porque o salário das pessoas diminuiu da casa, alguém ficou desempregado, então reduziu a arrecadação. Mas qual é o problema? Você tem despesas fixas, você vai cortar a internet, mas você não corta a luz. Você até diminui a luz, mas não corta. Então é a mesma coisa. Mas aí a gente vem um outro problema. Uma parte das despesas o governo não quer cortar. Quais são as despesas? A agiotagem. E as despesas com privilégio. Tem privilégio? Tem. Não vamos falar igual o discurso que não tem privilégio. Mas quando a gente diz de privilégio, não é uma coisa genérica. Não é a culpa do servidor público. Não é?
Ninguém fala, querem falar de reforma da Previdência, do servidor público, mas não querem falar dos militares ou dos setores dos militares, né? As filhas e viúvas, né? Os magistrados. Dos magistrados. O magistrado que cometeu um crime, você sabe qual é a punição para o magistrado? Aposentadoria. Não é perder o emprego. Não é perder emprego, não. Perder emprego, ponto, perde o salário, perde, dependendo da situação, perde até a aposentadoria. No servidor público civil é isso. Comum. No magistratura, não. O cara é aposentado. E você sabe qual é o valor da aposentadoria do magistrado? É um salário altíssimo. É 10 vezes a média salarial do funcionalismo público. E aí, crise fiscal também, porque imagina essa família que está arrecadando menos, mas parte das despesas é a agiota. A agiota que ele teve que, inclusive, contrair um novo empréstimo, um cheque especial, por exemplo, para poder cobrir uma outra dívida. Exemplo, eu estou devendo um carnê lá de uma loja e para pagar o carnê, eu entro no cheque especial para pagar o carnê. Quer dizer, é uma dívida para pagar outra dívida para pagar outra dívida. Então a conta da família não fecha. Então eu estou devendo ao agiota. Se você deve a agiota, o que você faz? É a consequência. Se você não procurar a polícia e não se proteger, é isso, né? Mas a agiotagem é crime no Brasil. Então você consegue o perdão, você consegue que a justiça decida, né, te perdoar da dívida. No Brasil não é feito. Então não é feita uma auditoria sobre a dívida, não se suspende o pagamento da dívida. Então os candidatos, os vários candidatos, então, são questionados, não pela grande imprensa, mas pela imprensa alternativa, por movimentos sociais, em torno da questão fiscal. Em que aspecto? Por um lado, reduzir a despesa. Mas reduzir a despesa aonde? É saúde e educação? Não deveria ser saúde e educação. Mas foi isso que o governo Temer fez com congelamento, com a PEC 93, fugiu, desculpa, que eu esqueci de anotar, que é o que congelou, né, que acabou congelando o crescimento dos gastos públicos por 20 anos. Esse crescimento, esse congelamento, está impactando profundamente, porque vários setores esse ano não estão conseguindo cumprir, e o governo simplesmente, para tentar cumprir essa emenda constitucional, ele congelou o repasse para as universidades públicas. Originalmente era PEC 55. Isso, 55. Quando saiu? PEC 55. PEC 55. Depois eu lembro isso, que foi a emenda constitucional que congelou os gastos do governo. Por outro lado, não é gastos financeiros. Então, a dívida, ela não congela os gastos financeiros, só os outros gastos. Então, as universidades estão com um repasse cada vez cortado. Hoje parece que chegou a notícia que a UF estava sem luz, porque não pagou a conta de luz. Parece que dessa vez não foi isso, não. Parece que dessa vez foi um transformador que teria estourado, a notícia que chegou até a gente. Estoura porque também não tem manutenção. Pois é. Não tem recurso para manutenção e as coisas estouram. Em outra ocasião foi que a Ampla literalmente cortou. É isso. Inclusive tem uma coisa curiosa, né? Porque a Ampla vinha fazendo a cobrança à UF e, por força de lei, você não pode cortar a energia elétrica em instituição que presta serviço de saúde ou que tem aula, que dá aulas, né? Que serviço de educação. Então, não podia cortar dos prédios onde tem aulas e nem do hospital universitário. Aí eles cortaram da reitoria. Aí não teve que alegar. Aqui não tem aula, aqui não é estabelecimento de saúde. Então, por outro lado, você tem... É onde se centraliza vários procedimentos sim, administrativos que sem ele a universidade não funciona. Com certeza. Tudo bem que a empresa, vamos lá, não vou nem comentar da Ampla, mas vou dizer isso, não está se pagando a conta de luz, não está se pagando a conta. Fora os bolsistas, corte na CAPES, né? Corte na FINEP, corte na CNPq, para cumprir os indicadores da emenda constitucional que congelou, a emenda 95, certo? Então, para congelar eles, para congelar o gasto, mas todo mundo sabe, por outro lado, que são gastos fundamentais para o país e mais, são gastos que aumentam a arrecadação. É como se para eu poder pagar o agiota, eu parasse de pegar ônibus. Só que eu preciso pegar ônibus para procurar emprego, ou para vender minha bala. Então, com isso, eu estou cortando um gasto
que supostamente para poder economizar, mas na verdade eu estou gerando problema, porque eu não estou aumentando a arrecadação. E não resolve. Eu estou gerando prejuízo, para a sociedade, prejuízo social, e também gero um prejuízo na arrecadação. Então eu tenho impacto. Então a emenda é um tiro que sai pela culatra. Em vez de reduzir o gasto, ele está servindo para diminuir a arrecadação. Entenderam? Então, como esse diagnóstico é equivocado, e vários candidatos a presidente estão falando, não, eu vou manter a emenda. Tem outros que estão dizendo, vou revogar. Certo? Vou revogar. O que eu estou dizendo aqui é que, revogando ou não, essa emenda está com problema, ela é problemática, certo? Essa emenda constitucional. Então, a crise fiscal, outra coisa, imposto. E aí, o governo Temer procurou diminuir algumas das desonerações e isenções que a Dilma deu. A economia estava alta, arrecadando no tempo da Dilma, do Lula e Dilma, e o governo, alegando que para manter a economia em crescimento, diminuiu o imposto das empresas, concedeu isenções, subsídios e tal. O Temer cortou algumas, mas não todas. E o Temer concedeu refis, que é refinanciamento da dívida de vários, que é uma espécie de perdão. Para arrecadar, eu perdoo, como a prefeitura faz muitas vezes com o IPTU. Né? Só que isso beneficia a empresa devedora, né? Por um lado, mas empresas grandes não passaram pelo corte e continuam recebendo desonerações e isenções. Eu queria deixar duas questões, que eu acho que a gente não vai ter tempo para responder nesse bloco, a gente fica para o próximo bloco, mas eu queria já deixar o questionamento para você ir pensando, para o ouvinte de casa também ficar atento. A primeira é em relação ao que você comentou dos impostos das grandes empresas, das isenções de impostos, isenções tarifárias. Suspendendo essas isenções, essas benesses, digamos assim, dos grandes empresários, isso não estaria prejudicando a geração de empregos, já que estamos vendo uma crise de empregos e supostamente, se o Brasil não dá isenção e outro país dá, as empresas podem simplesmente migrar para um outro país, outra localidade. Essa é uma dúvida. E a outra dúvida é algo semelhante em relação à dívida pública. Quer dizer, o não pagamento da dívida pública não geraria um prejuízo econômico na medida de migração das empresas para outros países? Então, fica esse questionamento e a gente vai responder no próximo bloco, porque agora nós vamos para o nosso segundo intervalo de apoio. No próximo bloco voltaremos aqui a conversar com o Almir sobre o nosso debate do dia, né, que é: existe saída para a crise, os desafios econômicos e a corrida eleitoral. Ainda hoje teremos os quadros Direito de Classe, com Adriano Espíndola, Cinema Livre, com Elisa Macedo, e também o Conexão Brasília, com Ademar Lourenço, direto da Capital Federal. Fique conosco, voltamos já já. Estamos apresentando Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. Nós somos a ZYL 907, Rádio Difusora Aliança FM 98,7. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. É todo sábado, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Rádio Aliança FM, o programa Clube do Amigo. Um encontro marcado dos associados e os que ajudam a nossa rádio a se manter no ar. A atualização da arrecadação, músicas, meditação do Evangelho, sorteio de brindes e tudo o que acontece na Aliança FM. Todo sábado, a partir das 8 horas. Essa viagem pode acabar mal. A pessoa que usa crack fica extremamente violenta, agressiva até mesmo com a família. O dependente não consegue manter uma rotina de trabalho ou de estudos. E para garantir mais uma dose,
ele é capaz de tudo. Por isso, o aumento de crimes relacionados ao vício. Seja livre, livre-se das drogas. Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados. Rádio Difusora Aliança FM 98,7. Uma emissora da Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Aliança. Voltamos com Censura Livre pela Rádio Difusora Aliança FM. Na internet, nos ouça Rádio Difusora FM 98,7 FM. Na internet, nos ouça ao vivo pelo www.radioaliançafm.com.br ou nos assista ao vivo pela nossa página no Facebook. Procura lá o programa Censura Livre. Aproveita e curte nossa página. Se preferir, use o aplicativo exclusivo aqui da Aliança FM para o seu celular. Procure lá no Google Play por Rádio Difusora Aliança, tudo junto. Baixe o aplicativo e aí nos ouça tranquilamente, tanto o programa Censura Livre quanto os outros programas da emissora. Você pode também mandar perguntas, mensagens pelo nosso WhatsApp, que é 97588-0106. 97588-0106. E também pode comentar e fazer perguntas pela nossa transmissão ao vivo no Facebook, a famosa live do Facebook. Você vai lá, onde está a transmissão, vai nos comentários e pode fazer sua pergunta que a gente lê ela aqui ao vivo. Por falar na live, deixa eu dar uma atualizada aqui, já passo os números como da nossa transmissão. Já eu passo, enquanto está atualizando. Então, vamos agora ao nosso quadro Direito de Classe com o advogado Adriano Espíndola Cavalheiro. Vamos ver o que ele separou para a gente hoje. Olá, ouvintes. Meu nome é Adriano Espíndola Cavalheiro, advogado e colaborador da Anota, Agência de Notícias Alternativas. Essa é a coluna Direito de Classe, o direito visto sob a ótica dos trabalhadores. Hoje aqui, nesse nosso espaço, vamos falar um pouco sobre um tema de suma importância, em especial para a mulher trabalhadora. Vamos falar sobre o assédio sexual no ambiente de trabalho. Vivemos num país capitalista, onde o machismo é utilizado como instrumento de opressão e para melhor explorar as mulheres. Nesse contexto, o assédio sexual no mundo do trabalho cumpre um papel nefasto. Ele é uma prática que visa não apenas demonstrar para a mulher trabalhadora que ela não é vista como sujeito de direitos, mas sim como um mero objeto, ao mesmo tempo como uma intrusa em ambientes masculinos. Por conta disso, o assédio sexual acaba por não ser investigado e nem punido pelas empresas da mesma forma que é feito com faltas cometidas contra o seu patrimônio, como um furto ou uma diferença de caixa. Enquanto condutas que lesam o patrimônio do patrão são de pronto averiguadas com punições dos autores, condutas de assédio sexual, quando chegam a ser denunciadas em canais da empresa, são menosprezadas, relegadas como infrações menores. É por este mesmo motivo, já que as leis são feitas pelas instituições do capitalismo, como o Congresso Nacional, é que na esfera trabalhista ainda não há lei específica prevendo a sanção, a punição do assédio sexual. Diante do vazio legal no âmbito trabalhista, a doutrina e a jurisprudência, a exemplo que ocorre na relação do assédio moral, passou a construir noções, requisitos e sanções do assédio sexual no trabalho. Assim, estudiosos têm definido o assédio sexual no ambiente de trabalho como uma conduta de natureza sexual que se manifesta fisicamente ou por palavras, gestos ou outros meios, propostas ou impostas a pessoas contra sua vontade, causando-lhe constrangimento e violando sua liberdade sexual e, por consequência, sua dignidade humana. O assédio sexual ocorre quando a exigência, por exemplo, de uma conduta sexual em troca de benefícios ou para evitar prejuízos na relação de emprego. É o chefe ou patrão que faz promessas de novos cargos
para subir de cargo ou aumento de salário, condicionando-as à aceitação pela empregada de suas propostas para saírem, ou mesmo para manter o emprego da vítima. Esse tipo de assédio sexual é chamado de assédio sexual por vantagem. Mas há outro tipo de assédio sexual também, e ele ocorre talvez até com mais frequência que esse assédio típico. É o chamado assédio sexual ambiental. Ele ocorre quando há provocações sexuais inoportunas no ambiente de trabalho, com o efeito de prejudicar a atuação da vítima ou criar uma situação ofensiva de intimidação ou humilhação. Caracteriza-se pela insistência, persistência, hostilidade praticada individualmente ou em grupo, manifestando relações de poder ou de força, não necessariamente de hierarquia. Por vezes, ele é confundido com assédio moral. Enquanto no assédio sexual por vantagem, o objetivo do assediador é obter um favorecimento sexual, no assédio sexual por intimidação, a finalidade do agressor ou agressores é tornar o ambiente de trabalho hostil para uma pessoa ou um grupo, apesar de poder também objetivar uma vantagem sexual. Na grande maioria dos casos, os assediadores são homens e as vítimas, predominantemente mulheres, embora possa se dar o contrário, ou seja, da assediadora ser mulher e o assediado homem, ainda que isso quase nunca ocorra. É possível também a prática do assédio sexual entre pessoas do mesmo sexo ou gênero. Aos nossos ouvintes vale ainda esclarecer que não necessariamente há necessidade de contato físico para que se dê o assédio sexual. Ele pode se dar apenas por palavras, faladas ou escritas, ou por gestos, imagens enviadas por e-mails, WhatsApp, comentários em redes sociais, vídeos, presentes, entre outros. Que fique também claro que assédio pressupõe uma conduta sexual não desejada. Ele não se confunde com um simples flerte ou uma paquera recíproca. Quando se perceber assediada sexualmente, a vítima deve buscar expressar sua rejeição, como forma de fazer cessar o assédio ou impedir que se agrave. Importante também dizer que o assédio sexual não decorre da conduta da vítima, ou de sua vestimenta, ou de seu comportamento, mas do comportamento do agressor, de suas intenções, repelidas ou não pela outra parte. Num processo judicial, pode-se provar a prática do assédio sexual por meio de bilhetes, cartas, mensagens eletrônicas, e-mails, documentos, áudios, vídeos, presentes, registro de ocorrência em canais internos da empresa ou órgãos públicos. Também é possível provar por meio de ligações telefônicas ou registro em redes sociais, Facebook, WhatsApp, etc. E também é possível provar por meio de testemunhas que tenham conhecimento ou presenciado os fatos, ainda que parcialmente. É admitida como prova a gravação de conversas ou imagens por um dos envolvidos no ato, ainda que sem o conhecimento do agressor. A vítima pode, por meio de ação trabalhista, buscar alterações em seu contrato de trabalho, tais como mudanças do local ou horário de trabalho e até mesmo a rescisão indireta do seu contrato, ou seja, pedir judicialmente a justa causa do patrão, além de pagamento de indenização por danos morais e até mesmo materiais. Além disso, o rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, se for o caso, decorrente de assédio sexual, pode gerar a reintegração no trabalho ou pagamento em dobro da remuneração do período de afastamento. O assédio sexual geralmente repercute na saúde física e mental do trabalhador. Neste caso, poderá a lesão ser considerada doença ocupacional, com direitos e garantias decorrentes dessa condição, tais como a emissão de CAT, comunicação de acidente de trabalho, recebimento de auxílio previdenciário, adaptação de função ao horário, estabilidade no emprego após o fim do benefício previdenciário. Assim, se você foi vítima ou conhece alguém que tenha sido de assédio sexual, procure seu sindicato ou um advogado de sua confiança. Fico por aqui.
Deixe meu e-mail para eventuais dúvidas, defesadotrabalhador@terra.com.br. Até a próxima coluna. Voltamos aqui no estúdio, programa Censura Livre. Eu agradecer a Adriano aí pela participação, sempre trazendo os temas de maneira muito, muito didática, e dialogando com o tema da semana passada, né, que a gente conversou com a Paula Falcão sobre violência contra a mulher, e um dos temas abordados foi a questão do assédio sexual. O Adriano hoje traz o quadro abordando pela ótica do direito a essa questão, né? Muito interessante. Almir, voltando então... Um abraço aí, um abração para o Adriano, lá de Uberaba, saudação aí minha para ele. Antônio também aqui mandou um salve. Um salve. Voltando para o nosso debate do dia de hoje, eu tinha deixado duas questões aí no intervalo sobre o tema da dívida pública e da isenção de impostos para os empresários, né? Se essa questão, o receituário que o Almir apresenta para a gente aqui em relação ao não pagamento da dívida pública, se isso poderia prejudicar o próprio país em relação à geração de empregos, e a mesma coisa em relação à isenção das grandes empresas, colocando na lógica de que outros países poderiam ter uma vantagem comercial nesse sentido. Então vamos lá. Primeiro, com relação a isenções e desonerações, né? Uma grande empresa de refrigerante, eu não sei se vocês viram ontem e hoje a notícia que uma grande empresa que se beneficia de desonerações, inclusive de uma maneira contábil considerada no limite do quase criminosa, né? Alegou que se não mantiverem o benefício tributário que ela tem lá na Zona Franca de Manaus, ela vai sair do Brasil. Uma grande marca de refrigerante. Você viu que foi uma baita repercussão, né? Enquanto isso, centenas de empresas de refrigerante, tubainas, empresas pequenas, amargam intensa dificuldade, inclusive com relação a impostos. Inclusive um presidente de uma dessas empresas, não pequenininha, mas uma média, chegou a ser preso recentemente, uma que é muito famosa nas redes sociais, que tem um personagemzinho verdinho, né? Vamos dizer aqui para não dar treta aqui, né? Aí o cara chegou a ser preso por problema de pagamento de imposto. Então, para você ver, os caras sofrem. E aí, o grande empresa do mundo, uma das maiores marcas, talvez uma da marca mais valiosa do mundo, fazendo chantagemzinha com o presidente. Sendo que quem gera emprego nesse Brasil? Vamos lá. 80% dos empregos, então quer dizer, em cada 10 empregos no Brasil, 8 são gerados por micro e pequenas empresas, não é nem pelas médias. É isso mesmo. Sendo que 90% das 80%, então a cada 10 empregos, 8 são gerados por micro e pequenas empresas. São empresas com até 5, se eu não me engano, é menos de 10 funcionários. Agora eu me perdi, mas é isso. Então, quem gera emprego nesse Brasil são as empresas familiares, são os por conta própria e autônomos. 90% das microempresas são empresas familiares. É a pessoa que monta um negócio para sustentar sua família. É o padeiro, é o pedreiro, certo? O dono da lojinha da esquina, tá? O estofador da esquina, o cara que fabrica cerveja artesanal, o pessoal da agricultura familiar, né? O agricultor, os cooperativados, é isso, 80%. São justamente um dado importante. Um microempresário, um cara que era registrado como ME, microempresa, não como MEI, microempreendedor empreendedor. O cara que é ME
pagava a mesma coisa de imposto que o Eike Batista. Tô falando de imposto de renda, desculpa, não é a empresa. Brasil! Ele pagava mesmo. O Lema, eu me lembro eu falei o nome do cara, né, para falar. O dono aí, um cara, empresário, já falei, já vazou. O cara repagava em 2015 a mesma coisa. O cara que é o homem mais rico do Brasil pagava de imposto de renda a mesma coisa que meu pai, que é engenheiro. É isso. O cara que é dono de fundos de investimento, dono de um monte de... que os fundos de investimento, por sua vez, são donos de grandes marcas brasileiras. Você diz em valor absoluto ou em paga imposto? Porcentagem? Não, é em valor mesmo. Absoluto. Em valor absoluto. Em dinheiro, em reais. Não é percentagem da renda, não. Então tem alguma coisa errada. Meu pai era abatido no imposto de renda, a mesma coisa que o homem mais rico do Brasil. Tem alguma coisa errada. E não é o cara que gera mais emprego. Tá? Outra coisa importante, o outro segmento da economia que mais gera emprego são as empresas públicas. Certo. Então são as empresas públicas, não é a empresa privada, grande, os oligopólios, os monopólios. Nós precisamos fazer concurso público. Empresa pública e também administração direta e indireta, mas estatutária, órgão público. Inclusive, teve uma pesquisa que saiu essa semana que em 5 anos, 80% dos servidores públicos estarão aptos a se aposentar. Isso é um mundo bizarro. Então, tem que entrar gente. Tem que entrar, porque não entra. Inclusive, uma das coisas que garante a sustentabilidade financeira do regime de previdência é a entrada. Isso gera desequilíbrio na previdência, desequilíbrio atuarial, né, de arrecadação, porque tem que arrecadar mais do que está pagando, né? E nos planos de saúde dos servidores públicos, porque são muito mais idosos do que gente jovem. Então, o problema é concurso público, tem que abrir concurso público para o país, inclusive também para as empresas públicas, para os PDVs da PDV da vida, e ajudar a micro, pequena empresa, e óbvio, reforma agrária. Tem um monte de gente precisando de terra que poderia estar plantando no Brasil, né? Inclusive terras com baixa produtividade, inclusive terras devolutas que poderiam ser arrecadadas para a União para projetos de reforma agrária. Então, é isso que o Brasil precisa para gerar emprego, não é dar isenção fiscal para grande. Eu não falei de dívida. Só uma observação, você comentou sobre as empresas públicas, né? E tem um mito forte aí na sociedade de que a empresa pública necessariamente é um gasto. Então, investir em empresa pública, gerar emprego em empresa pública, né? Abrir concurso e tal, isso é aumentar ainda mais o gasto da União no momento de crise e tal, e coisa e tal. Mas, na verdade, a empresa pública ela pode e normalmente gera receita. Gera receita. Dá lucro, gera receita, gera possibilidade de investimento. Uma parte da arrecadação do governo federal, eu não me lembro agora o percentual, mas se eu não me engano, em torno de 20%, são chamadas de arrecadação receitas não tributáveis. Quer dizer, são arrecadação que o governo tem que não vem com os impostos. Uma parte considerável é com o quê? Com lucros e dividendos das empresas públicas e de economia mista. Uhum. Então é Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc, etc. O governo arrecada com elas, além dos próprios impostos, arrecada com lucro. Então também não é verdade. Também não é verdade isso. As empresas são importantes porque, inclusive, elas geram um efeito multiplicador na economia. E eu vou dizer uma outra coisa importante. O próprio governo gera emprego. Não só com concurso público. Com obra pública. Obra pública. Você precisamos asfaltar rua, precisamos construir ferrovia, hidrovia, e escola, construir escola e hospitais. E outra coisa, o custeio com escola, não vou nem falar obra para construir, o investimento capital, né? Mas o gasto com escola, o IPE fez um estudo há poucos anos atrás, que dizia para cada R$1 gasto em educação, o governo arrecadava R$1,75.
R$1,75. Quer dizer, ele não só arrecadava o valor que ele gastava, como ele arrecadava o dobro, quase o dobro, certo? Com educação, com saúde, parece que era R$1,67. Então ele arrecada muito mais gastando com saúde e educação. Não é obra, não é nem com a obra. Arrecadando. Então, além que saúde e educação, você precisa do médico, né? Na saúde, você é enfermeiro, você contrata pessoas. Então, gasto público gera emprego e gera arrecadação, que resolve o suposto problema da crise fiscal, que eu estava tentando explicar. A crise fiscal, ela não é uma crise de fato, ela é um projeto. E mais do que um projeto, ela é um recorte, ela não existe verdadeira. Ela é um discurso. Porque eu simplesmente poderia resolver o problema da dívida. Porque a dívida supostamente foi criada não apenas para gerar investimento na economia. Né? Eu peguei um empréstimo de banco, o governo pegou um empréstimo para construir a ponte Rio-Niterói. Não, boa parte dessa dívida pública foi construída para cobrir déficits. E, curiosamente, déficits que hoje você faz mais empréstimo para cobrir déficits que são criados para pagar a dívida. Então, é para eu poder ter que, todo mês, pagar o meu cartão de crédito, eu estou devendo meu cheque especial. E o cheque especial, mês a mês, está crescendo. Então, é uma bola de neve que não gera riqueza para o país. Que é outra coisa. Aí a gente fala, não, se eu parar de pagar a dívida, por exemplo, tem candidatos, nenhum candidato do que foram lá ao debate defendem a suspensão da dívida pública. Nenhum deles. Nem mesmo a auditoria da dívida pública. Uns defendem reestruturar o regime de arrecadação, de custeio, de custos da administração pública para poder pagar a dívida. Outro defende recomprar a dívida com dinheiro de privatizações. Olha só. Outro diz cortar gastos e custeio. Cada ano o governo corta gastos de custeio e a dívida continua aumentando. Outro diz, inclusive que a gente achava que iria defender, eu estava conversando, não defende isso. Suspensão da dívida. Ele não fala nem auditoria da dívida, que é um receituário muito simples que o Brasil já fez. Durante o regime Vargas, ele fez uma auditoria da dívida, reduziu a dívida, ela caiu para 15% do que era antes, na República Velha. 15%. Isso foi importante para, durante a ditadura Vargas, ter feito grandes obras, porque recuperou o fôlego financeiro do Estado e o Estado fez obra. O país quebrou nada, o país tinha quebrado antes, porque vocês não entendem, a ditadura Vargas foi um desdobramento, alguns anos depois, da Revolução de 30, para derrubar a República Velha. E por que a República Velha foi derrubada com a Revolução de 30? Porque o país entrou numa crise, praticamente uma bancarrota, certo? Então, a Argentina quebrou, ela foi reestruturar sua dívida depois. Então, de um jeito ou de outro, nós corremos o risco de ter uma quebra da dívida, então a gente poderia fazer a auditoria antes. O Equador fez a auditoria, reduziu o valor para menos de 25%. Viu que eram créditos podres, que eram manipulações contábeis, etc. O TCU, em 2006, emitiu um parecer dizendo que o Banco Central não tinha controle sobre os seus títulos, os títulos da dívida pública. Só para dizer isso para você. E o Banco Central vive dizendo que tem controle, mas ela não sabe. A gente não consegue saber. Né? Só sabe que 50% do orçamento da União é gasto todos os anos para pagar. E bancos, veja bem, vou falar um negócio. Sabe quem são os maiores devedores do Estado no Brasil? São os bancos. Então, vamos dizer, eu paro de pagar a dívida pública, mas os bancos vão... Meu amigo, os bancos devem ao governo. Se por um lado o Brasil deve aos bancos, por outro lado, os bancos devem ao governo. Então ela fica por ela.
E mais, a gente precisa de bancos públicos. Precisaríamos de bancos públicos, coisa que nós não temos, porque o Banco do Brasil e a Caixa Econômica foram semi-privatizados. Certo? Estão na mão dos acionistas, que fazem o que bem querem, com os funcionários, com os clientes, porque a gente passa por fila gigante, máquina ruim, tarifa altíssima, juro alto, e, por sua vez, não fazem concorrência com os bancos privados que pintam e bordam no Brasil, ao ponto de rolar um videozinho na internet, todo mundo viu, um ex-banqueiro falando, inclusive isso, a frase, que os bancos fazem com o brasileiro é uma maldade, certo? Em lugar nenhum do mundo. Por que isso? Porque o Banco Central está na mão dos banqueiros, e no Brasil, diferentemente de outros países, não tem um órgão separado para fiscalizar os bancos, uma agência reguladora. E mais, as agências reguladoras da energia elétrica, da saúde complementar, da telefonia... O Banco Central não seria esse órgão? Não, no Brasil é. Só que na prática não funciona como isso. Em outros países é separado. Nos Estados Unidos é separado. Nos Estados Unidos, o Banco Central funciona de uma coisa e a agência reguladora dos bancos é outra. Tá? Europa tem o Banco Central Europeu e tem a agência reguladora dos bancos. Que regula, inclusive, o Banco Central. De certa maneira, sim. E o mais importante, no Brasil, o Banco Central está na mão dos banqueiros, eles indicam. E aí agora eles querem, inclusive, que tenha mandato, que o presidente não demita a qualquer momento, é a chamada autonomia do Banco Central. E uma parte dos candidatos está aqui defendendo isso, certo? Em vez de discutir o critério para eleger o presidente do Banco Central. Bom, quero agradecer aqui ao pessoal que está acompanhando pelo Facebook. Já são 920 pessoas que viram, que visualizaram a transmissão. Quero agradecer Adriano Espíndola, Edson Pimentel, Deise Oliveira, Daniel Macedo, Isabel Fraga, Heitor Fernandes, Wellington Macedo, que curtiram, deram o like, ou então o coraçãozinho aqui na nossa transmissão. Muito obrigado. E a Wellington deixou 2 comentários. Queria repassar aqui para o Almirante da gente ir para o intervalo. O primeiro, ela colocando o posicionamento dela, dizendo que é totalmente contra isentar as empresas privadas de impostos como desculpa para garantir emprego. E um segundo comentário, onde ela na verdade faz um elogio ao quadro do Adriano, né? Fala, muito importante e pertinente o tema sobre assédio sexual, infelizmente uma prática ainda corriqueira no mundo do trabalho, fruto da ideologia machista. Muito bom esclarecimento do camarada. Muito obrigado, Wellington, pelos seus comentários. Vamos ao nosso terceiro e último intervalo de apoio. Voltamos daqui a pouco com o programa Censura Livre. O Almir vai voltar a falar um pouco com a gente sobre o tema das saídas para a crise econômica e da corrida eleitoral. Teremos ainda o quadro Conexão Brasília com Ademar Lourenço, Cinema Livre com Wellington Macedo. Não perca, voltamos já já. Estamos apresentando Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. ZYL 907, Rádio Aliança FM, Estéreo. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Orgulho de ser comunitária. Vida saudável. Alimente essa ideia. O ambiente emocional na hora das refeições pode influenciar na alimentação da criança. A mesa não é local de brigas e ações punitivas para com a criança. Carinho e atenção para os filhos são indispensáveis. Por isso, a refeição deve ser feita em um momento de tranquilidade e harmonia. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
amigo associado, a Rádio Aliança precisa de você. Venha fazer parte da nossa família, tornando-se colaborador desta obra. Nós não temos propaganda comercial e a sua ajuda é fundamental para a manutenção de nossa rádio. E não esqueça, todo segundo domingo de cada mês, após as missas na paróquia Nossa Senhora da Conceição do Porto Novo e na Capela São Domingos no Porto da Pedra, tem a nossa campanha de arrecadação. Não perca tempo, faça ainda hoje a sua ficha de inscrição. Nossos telefones são 2724-2263, 2604-1553. Essa rádio precisa de você. Atenção você que tem uma criança em casa. A pneumonia é uma infecção respiratória grave que ataca os pulmões. O risco de pneumonia aumenta em crianças com menos de 2 meses de idade, que nasceram com baixo peso, que estão desnutridas, que não mamam no peito. A fumaça do fogão e do cigarro também prejudicam muito as crianças. Entre também nessa luta. Junte-se à Pastoral da Criança e diga adeus pneumonia. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. 98,7 Rádio Aliança FM. Voltamos aqui no estúdio com o programa Censura Livre. O nosso tema principal de hoje é: existe saída para a crise? Os desafios econômicos e a corrida eleitoral. Nós estamos conversando com o Almir, o nosso economista e membro aqui da equipe de Censura Livre, sobre esse tema. Estava falando sobre os desafios da economia no país. E agora, no quarto bloco, eu vou chamar o quadro Cinema Livre com a Wellington Macedo. Pode ser, Antônio? Tá aí, né? Então vamos lá, Cinema Livre, vamos ver que dicas a Wellington trouxe pra gente hoje. Fala, ouvintes do Censura Livre, aqui é o Wellington Macedo e esse é o seu Cinema Livre com notícias quentíssimas da 7ª arte do mundo do cinema para vocês. E hoje vamos falar de um dos festivais mais charmosos do cinema latino-americano. Começou nesse final de semana na Serra Gaúcha a 46ª edição do Festival de Cinema de Gramado. O festival, que vai até o dia 25 de agosto, conta com 4 mostras competitivas, longas brasileiros e estrangeiros e curtas brasileiros e gaúchos, e celebra os talentos da cinematografia nacional e latina também através de homenagens como os troféus Oscarito, Eduardo Abelim, Quiquito de Cristal e Cidade de Gramado. Esse ano, o escolhido para ser homenageado pelo festival foi o ator brasileiro Edson Celulari, que recebeu o troféu Oscarito nesta segunda-feira 20. Essa homenagem feita ao ator reconhece e celebra a trajetória dele como uma personalidade importante para o cinema nacional. No ano passado, Dira Paz, minha conterrânea, foi a homenageada. Celulari, que também é diretor, tendo feito sua estreia na direção com Curta Cinzas, irá rodar seu primeiro longa ano que vem. É o drama do Atlântico ao Pacífico que narra a história de um pai com sua filha que fazem uma viagem entre o Uruguai, a Argentina e o Chile. É uma espécie de road movie, definiu o ator em entrevista. A trajetória do Festival de Cinema de Gramado acompanhou todas as fases do cinema nacional. Por isso, ele se tornou um prêmio tão importante para o cinema do nosso país. Em 1992, o festival passou a ser internacional, reunindo produções ibero-americanas, ampliando o seu horizonte cinematográfico. Esse ano, no seu 46º aniversário, o festival terá sua edição mais inclusiva, proporcionando uma maior acessibilidade, permitindo que as pessoas portadoras de necessidades especiais possam viver o festival. Pelo menos 12 filmes terão recursos de acessibilidade como audiodescrição ou legenda descritiva, o closed caption, possibilitando que pessoas com deficiência consigam prestigiar a exibição dos filmes. Muito maneiro isso. O filme de abertura do festival foi O Grande Circo Místico de Cacá Diegues e contou com uma tradutora em Libras.
Já sobre os destaques do festival deste ano, Simonal, cinebiografia do cantor Wilson Simonal, condenado ao ostracismo por supostamente colaborar com os militares em delações durante anos e redescoberto após o bem-sucedido documentário Simonal, Ninguém Sabe o Duro que Dei, é a grande pedida. Esse longa ficcional, que conta com a atuação esplêndida do ator Fabrício Boliveira, o favorito para ganhar o Kikito de melhor ator, recupera a moral do artista nessa campanha de resgate da sua obra e de seu nome e lugar na música popular brasileira. O Festival de Cinema de Gramado encerra dia 25, como eu já tinha dito, e é claro que o Cinema Livre vai acompanhar tudo que rolar, os premiados, os azarões, as decepções e contará tudinho para vocês na semana que vem. Bom, mudando de assunto, o Cinema Livre abre espaço para falar de um filme de 2005, estadunidense, britânico, francês e japonês. Tudo junto nessa ordem, que traz um dos galãs de Hollywood na direção de uma história real sobre jornalismo investigativo, calúnias, comunismo, censura e liberdade de expressão. Em tempos de fake news e presidentes como Donald Trump, Boa Noite e Boa Sorte, película indicada a 6 Oscars, dirigida por George Clooney e que conta a história de Edward R. Murrow, um âncora de televisão que entra em confronto com o senador Joseph McCarthy ao expor as táticas e mentiras usadas por ele em sua caça aos supostos comunistas. Inicia-se então um grande confronto público que trará consequências à recém-implantada televisão nos Estados Unidos. Como eu disse, gente, esse filme é uma história real que trata de um dos períodos mais dramáticos da nossa história, a Guerra Fria e a suposta coexistência pacífica entre russos e americanos. É com um Boa Noite e Boa Sorte que Edward R. Murrow encerrava o famoso programa de jornalismo investigativo com uma das maiores audiências da CBS nos anos 50, o See It Now. Apresentador do programa, Murrow, vivido pelo ator David Strathairn e seus jornalistas, entre eles o produtor Fred Friendly, George Clooney, o redator Don Hollenbeck, Ray Wise, Joey, Robert Downey Jr. e Shirley Wesheba, Patrícia Clarkson, descobrem que o governo americano não tem provas sobre acusações que faz envolvendo pessoas com o comunismo. No caso, um membro da Força Aérea é afastado e preso por ser comunista em razão de suspeitas contra o seu pai. É esse o cenário político que se desenvolve a trama de Boa Noite e Boa Sorte, Good Night and Good Luck, no título original. Segundo longa-metragem dirigido pelo George Clooney, o seu primeiro longa foi Confissões de uma Mente Perigosa. O período conhecido como macartismo é o momento histórico do filme. Macartismo porque vem do senador Joseph McCarthy. O tal membro da Força Aérea é afastado por influência do senador Joseph McCarthy, que instaurou a chamada caça às bruxas, como ficou conhecida a perseguição a supostos integrantes do Partido Comunista infiltrados em todos os setores dos Estados Unidos. Qualquer um que repudiasse as atitudes de McCarthy poderia ser incluído na famosa lista de comunistas em potencial, sem necessidades de outros motivos. O filme Boa Noite e Boa Sorte se passa nos anos 50, mas permanece muito atual. A chamada guerra ao comunismo, empreendida pelo governo norte-americano e representada na figura de Joseph McCarthy, pode muito bem ser comparada à guerra ao terrorismo, por exemplo, empreendida por George W. Bush, ou a guerra às fake news, guerra às notícias falsas que teriam sido as responsáveis pela vitória de Donald Trump contra a candidata Hillary Clinton. É um filme que fala sobre o papel da imprensa também no meio dessa guerra política e como ela pode, dependendo das circunstâncias, claro, se posicionar de acordo com seus interesses. O filme conta com uma atuação brilhante do elenco todo, com destaque para o David Strathairn, perfeito e igualzinho o Edward Murrow e o George Clooney, que mostrou nesse filme, para quem ainda duvidasse, que ele é mais do que um rosto bonito. É um ótimo ator dramático e um ótimo diretor.
Como curiosidades do filme, o George Clooney declarou, na época, que preferiu usar cenas de arquivo do verdadeiro senador Joseph McCarthy, ao invés de escalar um ator para interpretá-lo. De acordo com Clooney, em algumas exibições de teste, o público nem percebeu que se tratavam de cenas de arquivo devido ao modo como o verdadeiro McCarthy atuava para as câmeras. E também a película foi originalmente concebida para ser um especial ao vivo a ser exibido pelo canal de TV CBS. Gente, é um filmaço todo rodado em preto e branco. Quem gosta de filmes baseados em histórias reais na linha investigativa vai adorar Boa Noite e Boa Sorte, que é daqueles filmes que, quando acabam, você fica pensando em como a mídia, o governo e as instituições no geral mentem, enganam, criam notícias falsas tudo em nome do poder e da ilusão ao povo. Filme brilhante e recomendadíssimo. E essa foi a minha participação no Cinema Livre dessa semana. Semana que vem eu tô de volta com mais cinema, mais notícias da 7ª arte para vocês. Beijos a todos. De volta ao estúdio, você está ouvindo o quarto e último bloco do programa Censura Livre, ao vivo pela Rádio Difusora Aliança FM 98,7. Na internet nos ouça pelo site www.radioaliançafm.com.br ou nos assista ao vivo pelo Facebook, lá na página do programa. Se preferir, baixe o aplicativo exclusivo da Rádio Aliança para o celular, procura lá no Google Play, Rádio Difusora Aliança. Você pode mandar perguntas e mensagens pelo WhatsApp no número que está lá na nossa página e também comentar na própria transmissão ao vivo no Facebook. Quero agradecer ao Elita pelo quadro, fez um estudo bastante interessante, sempre didática para a gente, pelos comentários também na nossa página. E agora queria voltar aqui a conversar com o Almir sobre o debate do dia de hoje. Você tinha separado alguns temas para abordar nesse último bloco, né, Almir? Previdência, reforma trabalhista e privatizações. Eu acho que rapidamente. Eu já tinha comentado sobre Previdência. Tem vários candidatos que são a favor da reforma da Previdência, outros que dizem que vão revogar, outro que vai fazer plebiscito. Um que diz que vai revogar, um que é contra a reforma da Previdência, diz que vai instituir um sistema de capitalização. Não concordo. A Previdência Social, ela é um regime de contribuição, né, de colaboração intergeracional entre os trabalhadores. Ela é totalmente sustentável até 2040, no mínimo até 2047, em todas as simulações feitas aí, não por aqueles que controlam o governo, tá? E a imprensa e o mercado financeiro. Então, você consegue garantir. Você consegue avaliar que está garantida a Previdência do ponto de vista atuarial. Ela é superavitária quando você quando você, inclusive, coloca do ponto de vista da Seguridade Social, e mesmo a Previdência, incluindo dos servidores públicos. Ela só se torna, no caso, a Previdência dos servidores públicos, ela é deficitária quando você inclui a dos militares. Então, você tira a Previdência dos militares, você vê que a Previdência dos servidores públicos, mesmo sem concurso público, aquelas coisas todas. Então, acho que é a primeira coisa. E aposentadoria é uma política de colchão social, inclusive, contra a instabilidade do desemprego muito grande. Então, vários municípios pobres no interior do país são sustentados, em parte, pela Previdência, pelos seus aposentados. Segunda coisa, reforma trabalhista. Nós estamos aí há mais de 1 ano e meio da reforma trabalhista, e o contrário que nós vimos não foi o aumento dos empregos, foi o aumento do desemprego,
Inclusive porque as empresas estão mandando, além de não estar contratando, estão mandando embora os seus funcionários para recontratar poucos pelo esse novo regime com perda de direitos. E mais, vários pesquisadores já tinham dito, você vai diminuir a arrecadação com a Previdência, com o PIS/PASEP, com o FGTS, gerando problema para esses 3 fundos importantes que são inclusive utilizados pelo governo de alguma forma para gerar riqueza no país, né? Então, você gera problema por um lado e não gera problema para o trabalhador, porque você acaba criando mecanismos de rebaixamento salarial e vale lembrar, rebaixamento salarial é menos consumo. Se é menos consumo, é menos produto sendo vendido, menos produto sendo vendido é menos lucro para as empresas e também menos necessidade de contratação. Então, o que precisa fazer para aumentar emprego no Brasil para gerar emprego no Brasil, é aumentar a produção, aumentar a demanda, e não é através da reforma trabalhista. E a terceira coisa, rapidamente, que eu tinha falado, né, eu cheguei a falar sobre Previdência, reforma trabalhista, eu tinha... Privatizações. Privatização, a classe trabalhadora sabe que não melhora serviço, muito pelo contrário, piora, porque as empresas não se sentem tensionadas a investir para melhorar serviço, né? São poucas empresas controlando serviços que eram antes monopólio do Estado, então elas funcionam como oligopólios e não querem rebaixar, não vão querer reduzir preço de tarifa, muito pelo contrário, elas vão botar o preço das tarifas desses serviços com o objetivo de remunerar os investidores internacionais. Então, privatização não é alternativa, muito pelo contrário. E mesmo o recurso da privatização é pequeno, porque as empresas estão sendo vendidas a preço de banana e não serve para abater dívida pública. Então, privatização é uma furada. Não concordo. Então, nós estamos na linha com o jornalista Ademar Lourenço, direto de Brasília. A gente não pôde entrar no início do bloco, mas estamos entrando agora. Boa noite, Ademar, tudo bem? Boa noite, Almir. Boa noite, ouvintes do programa Censura Livre. Boa noite, Almir. E aqui o que mais está dando repercussão no vídeo Brasília é as recentes pesquisas eleitorais, tanto para presidente da República quanto para estados, né? Pesquisa dos 2 principais institutos, que é o IBOP e o Datafolha, confirmaram algumas pesquisas anteriores, institutos menos reconhecidos, mas todos os institutos estão dando basicamente a mesma coisa. Lula segue em primeiro lugar, entre 35% e 40%, a depender do instituto de pesquisa. No Datafolha chegou a 39%, mas o vice do Lula, que é o Fernando Haddad, quando é colocado nas pesquisas, chega a 4%, que é uma disparidade muito grande entre o Lula e o Haddad, os 2 mesmos PT. Por que é bom explicar isso? Lula está preso, 100% de chance de ficar inelegível, e quem vai entrar no lugar dele é o Haddad. A grande pergunta que se faz é o quanto esses 39% do Lula vão passar para o Haddad. Segundo algumas pesquisas, cerca de 15% do eleitorado, ou seja, quase metade, 40% do eleitorado do Lula, passaria para o Haddad. Então, o que algumas pesquisas apontam é que, quando o Haddad substituir o Lula, o Haddad vai passar a ter cerca de 15% dos votos. Se isso se confirmar, a eleição presidencial vai ficar muito embolada. Bolsonaro está aí com cerca de 18%, 20%, segundo o Datafolha chega a 22%, mas uma rejeição muito alta, que chega a quase 40% das intenções. Bolsonaro continua, para cada um que vota, tem 2 que rejeitam ele, então ele tem essa fraqueza. Marina Silva também segue bem firme na casa dos 15%, 16%, e se os prognósticos, né, estiverem certos, Marina Silva e Haddad estariam bem empatados. Agora, é claro que Geraldo Alckmin, que está com cerca de 6%, 7%, eu sempre coloco aqui uma candidatura que tende a crescer, porque se você avaliar as pesquisas regionais, e está vendo as pesquisas
dos 10 principais estados, né? Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Paraná, Bahia, Santa Catarina, enfim. E os candidatos a governador que estão na mesma coalizão que Geraldo Alckmin, que apoiam Geraldo Alckmin, estão muito bem posicionados. Então, provavelmente Geraldo Alckmin tende a crescer por conta desses candidatos a governador. O PT também tem uma boa coalizão de governadores. E Bolsonaro e Marina, que estão bem nas pesquisas para presidente, não estão bem de palanques regionais. Então, temos aí 4 candidatos despontando, né? O Bolsonaro, a Marina e o PT, o Haddad, na prática, o Haddad e o Geraldo Alckmin. Esses que estão disputando uma vaga mais no segundo turno, se você avaliar as pesquisas de hoje. Alguém quer falar? Não, a gente está com um tempo meio corrido hoje, Ademar. Então vou agradecer a sua participação aí. Se tem mais alguma questão para trazer para a gente hoje? Oi? Não, a gente está com um tempo meio corrido hoje. Eu queria agradecer a sua participação. Você tem mais alguma questão que queira trazer para a gente? Respeito à corrida eleitoral? Falar alguma coisa em relação à falta da economia? Não, tá dando alguma dificuldade na comunicação? Vou me despedir do Ademar aqui. Muito obrigado pela participação, Ademar. Até semana que vem, muito obrigado. Obrigado, Almir. Obrigado, ouvinte. Até a próxima oportunidade. Prazer estar com vocês. Abraço. Voltamos aqui no estúdio e... Almir, você quer repercutir, comentar alguma coisa sobre o que o Ademar trouxe sobre a corrida eleitoral dos presidenciáveis? Só um aspecto que eu acho ainda relevante. Antes de mandar um beijo para a Wellita. A Wellita, quando terminou o quadro do Adriano, eu mandei um abraço para o Adriano, não mandei quando encerrou da Wellita. Um forte abraço, Wellita. Muito obrigado aí pelo seu quadro, sempre excelentes dicas. A gente, inclusive, aqui em off estava comentando aqui as dicas. Eu queria, com relação à questão que é o quadro econômico segue sendo determinante nesse processo eleitoral mais do que qualquer outro. A questão do desemprego e também, obviamente, aqueles candidatos que estão se colocando contra as reformas do Temer, né, são que estão mais à frente, exceto talvez um ou outro. Um que está liderando no lugar quando se retira aquele que está à frente das pesquisas. Então, aqueles que estão contrários às reformas de Temer seguem à frente. O que deve determinar é a diferenciação entre eles. Né? Eu sinto um pouco a ausência de contundência nesse discurso. Não é um discurso mais bonito ou menos bonito, mais complexo ou menos complexo. Tem que ser mais duro, né? Numa abordagem alternativa ao projeto que o Temer defende e que alguns deles defendem, mesmo que com outro discurso, mais moralizante, coisa e tal. Então, você acha que você destacou aí os temas nessa reta final da Previdência, da reforma trabalhista, que foram as duas grandes... e das privatizações. Essa Previdência e a reforma trabalhista foram as duas grandes investidas do Temer nesse curto mandato Temer aí, né? Uma ele conseguiu com dificuldades e atropelamento conseguiu implementar, e a outra ainda não. E são dois temas que o eleitor tem que ficar bastante atento. Muito atento. Eu gostaria de acrescentar, não sei se você queria, eu te cortei no raciocínio, a questão dos juros. Certo? Certo. É preciso mexer a estrutura de crédito e de juros. Os bancos praticam o maior spread bancário do mundo. Cartão de crédito 300% de juros, enquanto eles captam do governo, o governo empresta para eles a 6%. Lembrando que os bancos emprestam para o governo, mas o governo também empresta para eles. E nós precisamos mexer nisso para resolver o problema de endividamento das famílias e, é claro, reativar a economia. E o Poder Executivo e Legislativo, que vão passar por eleições agora, podem intervir. Pode, com leis, né, mudando a estrutura do Banco Central, exigindo dos bancos uma série de medidas que a gente pode detalhar num outro programa, certo? Auditoria da dívida, porque isso também pode mexer
na composição dos títulos que os bancos operam e na remuneração, porque sai muito melhor para os bancos emprestar dinheiro para o governo do que emprestar para as famílias. Então, elas estão pouco ligando se a taxa é muito alta, se as famílias estão pegando ou não. E, por fim, uma coisa, gestão das empresas estatais. Pouco é falado. Eu defendo as empresas estatais, inclusive, reestatização, certo? Mas nós temos que democratizar a gestão interna, tirar da mão dos grandes empresários, tá? Tirar da mão dos grandes empresários, dos políticos, quando eu digo as estatais na mão dos empresários, é dos acionistas, tá? E das outras empresas que são controladoras, às vezes, das estatais. E, por sua vez, os bancos, inclusive, são os grandes acionistas das empresas, certo? Nós queremos empresas sob controle dos trabalhadores, inclusive trabalhadores internos e os trabalhadores usuários, né, clientes dessas empresas. Bom, muito obrigado, Almir. Vamos agora para o nosso último quadro do programa de hoje, o quadro História Hoje, produzido pela EBC e que o Dirley Santos separou para a gente. Folclore é o conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, contos, mitos, lendas, músicas, danças e festas populares de uma cultura e de uma região. O termo foi criado em 1846 pelo arqueólogo inglês William John Thoms, estudioso da cultura popular, que uniu as palavras folk, que em português significa povo, popular, e lore, que significa cultura, saber. Em agosto de 1965, a data, que é celebrada em todo o mundo, passou a fazer parte do calendário brasileiro. Foi criada para ressaltar a importância e a valorização das manifestações folclóricas do país. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Quem não se lembra das cantigas de roda, de personagens como Curupira, Caipora e de tantas outras figuras, fruto da imaginação popular? Quem não se lembra da lenda do Uirapuru, nome comum a diversas aves e que inspirou um mito indígena sobre uma linda história de amor? Da encantadora Yara, a bela índia que dorme na Vitória Régia e a todos encanta. Religiosidade, crenças e fé. Contos e poemas e poesias também são ingredientes do nosso folclore, que reflete ainda aspectos das culturas indígena, africana e europeia. Renato Almeida, Mário de Andrade e Luiz da Câmara Cascudo são alguns dos estudiosos dessa manifestação popular. Entre os escritores, Ariano Suassuna e Clarice Lispector retrataram aspectos do folclore em textos e livros, ressaltando a riqueza e a importância das histórias de nossa cultura. História Hoje, sonoplastia Messias Melo, apresentação Carmen Lúcia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Voltamos aqui, quero agradecer e me despedir do ouvinte aí em casa, também dos nossos colaboradores. Lembrando que o programa Censura Livre agora é reprisado aqui na Rádio Aliança FM aos sábados, das 18 às 20 horas. Você também pode assistir novamente pela live no Facebook. Até semana que vem, mesmo horário, espero vocês. Abraço, tchau. Que movimentaram o país no dia de hoje. Olá!
Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 22 de agosto de 2018. E vamos ao destaque